um misterioso buraco de minhoca apareceu do nada no Pacífico, que pode levar a 140 milhões de anos atrás, ao Cretáceo pré-histórico. Assim que a notícia se espalhou, rapidamente chamou a atenção de vários países do mundo. A Nação do Dragão, como o primeiro país a descobrir, organizou imediatamente uma equipe de pesquisa para investigar. Países como a Nação da Águia e a Nação das Cerejeiras também queriam se envolver. Com o espírito científico, a Nação do Dragão não recusou. Assim, um grupo de pesquisa liderado pela Nação do Dragão começou a realizar testes de atravessar o buraco de minhoca. A nave explorador 1 da Nação do Dragão foi a primeira a entrar no buraco de minhoca. Após uma série de tremores intensos, a nave pousou firmemente em uma antiga floresta. Em seguida, as naves dos outros países também pousaram com sucesso. Após saírem da nave, todos os pesquisadores ficaram chocados, porque algumas das árvores aqui, sem exceção, são todas altas e imponentes. À primeira vista, todos têm cerca de 20 a 30 metros de altura, enquanto os outros estavam em choque. O acadêmico Zanki, líder da equipe da Nação do Dragão, imediatamente pegou o instrumento de medição de oxigênio. Deu a ordem para iniciar os testes. Nível de oxigênio no ar, 29,5%. Umidade do ar, 85%. Valor de qualidade do ar API, 9. Ao ver o nível de oxigênio, os olhos de Zanki se contraíram levemente. O nível de oxigênio nesta antiga região de floresta tropical é surpreendentemente mais de 150 do espaçotempo original. Relatório ao acadêmico Zan. A estrutura geológica e de vegetação já foi analisada. Outros pesquisadores também rapidamente chegaram à frente de Zanki. Zanki respirou fundo. Já podemos determinar o período de tempo. Cretáceo pré-histórico. Era dos dinossauros. Ao mesmo tempo, as imagens em tempo real deste local também foram transmitidas para a sede de pesquisa da Nação do Dragão. Após ouvir as palavras de Zanki, Sugodon, à frente, seu corpo também tremulou levemente. Acadêmico Zan. Cuidese bem. O Cretáceo é a era dos dinossauros. É importante saber que eles dominaram o planeta azul por um período de 160 milhões de anos. Sim, ministro. Zanki, ao ouvir isso, também acenou com a cabeça imediatamente. Ele se virou e olhou ao redor dos pesquisadores à sua frente. 20 elites guardiãs equipadas com exoesqueletos mecânicos. Estavam todos armados com armas reais. Todos continuaram explorando em direção às montanhas à frente. Zanki fez um gesto com a mão e começou a dar ordens. Ao mesmo tempo, as equipes de pesquisa de outras grandes potências também voltaram à realidade após a surpresa. Começaram a avançar lentamente em direção ao interior das montanhas. Ao mesmo tempo, a aproximadamente 200 quilômetros deste local, um gigante tiranossauro estava deitado na praia tomando sol. O curioso é que sua posição parecia extremamente humanizada. E naquele momento, a equipe de pesquisa já tinha feito uma nova descoberta. Todos estavam incrivelmente surpresos olhando para frente, pois ali estava um verdadeiro tricerátopo, um notável triângulo em sua cabeça, e sua enorme armadura de pescoço. Sem dúvida, isso não é uma maneira de exibir sua identidade. Neste momento, o líder da Nação do Urso, Giz, também chegou aqui com sua equipe, o acadêmico Zan. Este tricerátopo aparenta ser um juvenil. Zanki acenou com a cabeça. O tricerátopo pode atingir de 7 a 10 metros de comprimento. Aquele lá embaixo, no máximo, tem 2 ou 3 metros. Foi nesse momento. A energia térmica nas mãos dos pesquisadores ao lado. O sensor disparou mais uma vez um aviso. Capitão Zan. O equipamento detectou na vala abaixo. Apareceram mais de 10 fontes de calor. Assim que essas palavras saíram, todos se tornaram cautelosos. Será que entramos em um grupo de tricerátomos? Embora o tricerátopo seja um dinossauro herbívoro, mas se estiverem em perigo, elas também atacarão outras criaturas. Nesse momento, no centro do vale pré-histórico, dezenas de tricerátomos adultos saíram balançando de dentro da caverna. Neste momento, todos os pesquisadores das 4 nações pararam para prender a respiração. Do buraco saíram mais de 10 tricerátomos, e eles eram muito maiores do que o anterior. Alguns pesquisadores não conseguiram conter os gritos de surpresa. Se pudermos capturar um para pesquisar, seria simplesmente incrível. Nesse momento, um rugido ensurdecedor veio da esquerda do vale. O rugido ensurdecedor. Todos os pesquisadores das nações se viraram para ouvir. As pupilas de todos se contraíram ao mesmo tempo. Era um gigantesco tiranossauro pré-histórico. No momento em que apareceu, os 10 tricerátomos no vale começaram a rugir. O dragão imediatamente começou a rugir. Esta cena deixou todos os pesquisadores empolgados.
Certamente, este tiranossauro detectou o cheiro dos tricerátops e veio caçar os tricerátops. Zhou Zhen. A câmera está focada no tiranossauro. Zhang rapidamente se aproximou de Zhou Zhen e disse enfaticamente: Capitão, já tinha tudo pronto. Zhou Zhen segurava firmemente em suas mãos a câmera quântica e sorriu. O rosto de Zhang também estava um pouco animado. Afinal, ele estava pesquisando criaturas pré-históricas. E agora, este tiranossauro estava assim, vivo, preenchendo seus olhos. Isso não poderia deixar de excitá-lo. Neste momento, no centro da base de pesquisa da Nação do Dragão, Ministro Su acabou de aprovar a interconexão da comunicação quântica pré-histórica. Certo. Iniciar a comunicação interconectada. Su Godon acenou com a cabeça. Em seguida, após uma série de operações, na tela à sua frente, surgiram 3 figuras virtuais. Essas 3 pessoas eram os ministros de pesquisa de outros 3 países, e tinham status equivalente ao de Su Godon na Nação do Dragão. Após algumas palavras de cortesia, todos uniram seus olhares e, na tela diante de mim, aquele enorme tiranossauro estava rugindo para as 10 ou mais tricerátops dentro do vale, e estes estavam rapidamente respondendo. Então, estranhamente, ambos apenas rugiram por um bom tempo, mas não pareciam estar se preparando para atacar. O que está acontecendo com eles? Zhou Zhen inclinou a cabeça e olhou para Zhang ao seu lado. Zhang também estava confuso nesse momento. Esse tiranossauro não estaria se comunicando com aqueles 10 ou mais tricerátops, estaria? Assim que essas palavras foram ditas, todos os pesquisadores ao redor ficaram chocados. Se essa teoria realmente for confirmada, então a humanidade irá redefinir sua compreensão sobre o tiranossauro. Como isso é possível, acadêmicos? Esse tiranossauro, de qualquer ângulo que se olhe, não parece ter sabedoria, certo? Wood, da Nação Farol, balançou a cabeça e disse: incerto. Zhang franziu a testa e disse: o tiranossauro viveu por tantos anos na pré-história. Quem pode garantir que eles não evoluiriam para ter inteligência? No entanto, justo quando Wudé estava prestes a rebater, a cena no vale sofreu outra mudança. Apenas vi que aquelas 17 tricerátops adultos se alinharam. Eles seguiram silenciosamente atrás daquele tiranossauro e saíram lentamente do vale. Meu Deus! Capitão Wudé, você viu isso? Parece que esse tiranossauro está domando esses tricerátops. Todo o time de pesquisa atrás de Wudé ficou em choque. Essa cena foi capturada em tempo real pelas câmeras quânticas e sincronizada no Centro de Pesquisa da Nação do Dragão. Não sei o que vocês acham. Su Godon foi o primeiro a perguntar. Ivan Okizen, como chefe de pesquisa da Nação do Urso, começou a falar. Esse tiranossauro parece estar comandando esses tricerátops. Senhor Ivan, eu não concordo com você. Talvez isso seja apenas uma coincidência. O loiro de olhos azuis, Luke, expressou sua oposição. É importante saber que a Nação Farol tem a maior duração de pesquisa na história da paleontologia. O tempo de pesquisa nessa área é o mais longo. Se realmente provar que o tiranossauro possui inteligência, então eles se tornarão motivo de risadas na comunidade científica. Isso não é algo que o ministro da pesquisa da Nação Farol, Luke, gostaria de ver. Eu também concordo com as palavras do ministro Luke. Por fim, Tassantar, o ministro de pesquisa da Nação das Flores de Cerejeira, concordou. Su Godon apenas sorriu e não continuou a falar. Todos os olhares se voltaram novamente para o monitor. Todos seguiram adiante. Vamos ver onde esse tiranossauro levará esses tricerátops. Wudé gritou entusiasmado. Em seguida, partiu com os membros de sua equipe. Tassantar da Nação das Flores de Cerejeiro seguiu de perto. Zhang, ao ver essa cena, não pôde deixar de balançar a cabeça. Ele começou a avançar com sua equipe. Enquanto isso, na borda do oceano, a 200 quilômetros de distância, aquele gigantesco tiranossauro, extremamente humanizado, levantou-se da praia, gritou em direção ao leste, e, em seguida, correu em direção ao centro da floresta. Logo, Zhang e seu grupo seguiram o tiranossauro por mais de 5 horas, e finalmente chegaram à borda de uma bacia marrom escura. Quando chegaram aqui, todos ficaram novamente chocados, pois no centro da bacia havia mais de um tiranossauro. Todos os pesquisadores atrás olhavam horrorizados para o centro da bacia, onde havia quase centenas de tiranossauros, e atrás de cada tiranossauro, parecia que havia alguns dinossauros. Olha isso! É um braquiossauro. Meu Deus! Os pesquisadores rapidamente notaram que havia 3 tiranossauros à distância, que estavam acompanhando um braquiossauro adulto de 20 metros de comprimento, caminhando em direção ao centro da bacia. Capitão Zhang, você acha que esta cena se parece com isso? O tiranossauro está adorando algo?
Zhou Zhen engoliu em seco e disse. Zhang queria muito refutar, mas o que estava acontecendo no vale realmente poderia ser exatamente como Zhou Zhen disse. Se realmente for assim, isso significaria que o tiranossauro realmente possui inteligência, e que existem dinossauros ainda mais fortes que o tiranossauro. O dispositivo detectou ondas sonoras infrassônicas desconhecidas se aproximando. Foi nesse momento que o dispositivo de detecção nas mãos de Zhang de repente emitiu um alerta. Não apenas o Explorador 1 do Dragão detectou as ondas sonoras, mas também as sondas de outros países detectaram anomalias. Mais de 100 tiranossauros no vale. Após receber essas ondas sonoras, imediatamente começaram a se agitar. E então, esses dinossauros no vale foram todos empurrados para o centro do vale. 100 tiranossauros formaram assim um semicírculo, cercando quase 200 dinossauros à nossa frente. Quanto à localização da abertura, está voltada para a parte traseira do vale. Esta cena chocou todos os pesquisadores. Este fenômeno já provou completamente um ponto. Ou seja, definitivamente existia nesse período pré-histórico algo que superou a presença do tiranossauro. Num piscar de olhos, na direção da floresta primitiva atrás do vale, vieram sons abafados, como se uma criatura gigantesca estivesse atacando o vale. Fonte de detecção de calor a uma distância de 150 quilômetros. 80 quilômetros. Zhang e seu grupo ouviam os sons dos dispositivos de detecção. Após o alerta dos instrumentos, os rostos de todos mostravam uma expressão de choque. Que criatura é esta? A velocidade de movimento é incrivelmente rápida. Fonte de detecção de calor a uma distância de 50 quilômetros. Finalmente, uma super criatura pré-histórica apareceu no topo do vale. Era um verdadeiro supergigante. Um corpo enorme e uma cabeça gigante. E ainda aqueles dentes afiados. Todo o corpo coberto por uma camada de escamas duras. E também aquelas pequenas mãos que, em relação ao corpo, parecem um pouco curtas. Essas características estavam claramente informando aos pesquisadores. Ele é o rei pré-histórico. Godzilla. Com certeza é Godzilla. Taishir, do país das cerejeiras, não conseguiu se conter. Seus olhos refletiam uma luz de entusiasmo extremo. Quartel-general, quartel-general. Vocês viram? Este super-organismo pré-histórico não é muito parecido com Godzilla? Taishir correu rapidamente até o sistema de comunicação. Com grande entusiasmo, disse. Neste momento, na sede de pesquisa do país das cerejeiras, Santar também ficou empolgado. Ele rapidamente encontrou informações sobre Godzilla. Todas as informações foram colocadas na mesa redonda da reunião. No segundo seguinte, no centro da base de pesquisa da Nação do Dragão, surgiram muitos dados. Não se sabe ao certo se Godzilla realmente existe. Sugodon pensou por um momento e disse. No entanto, aquela pré-histórica super-besta é definitivamente uma nova forma de vida. É uma criatura que nós, humanos, nunca detectamos. É até mesmo uma existência que supera Godzilla. Kassantar também não contestou. Afinal, aquela super-besta pré-histórica realmente é semelhante a Godzilla. Mas há sempre a sensação de que é um pouco diferente. E neste momento, dentro da bacia, todos estavam prontos para entrar em modo de combate. Neste momento, o capitão Simon da Nação Farol saiu diretamente. Taishir pediu que os seus soldados também colaborassem conosco. Certo, capitão Simon. Taishir assentiu rapidamente. Em seguida, pediu aos seguranças sob seu comando para se organizarem. E se uniram às tropas do capitão Simon. Parar. Zhang franziu a testa e disse rapidamente. Aquela é uma super besta. Capitão Simon, você acha que nossas armas podem ter algum efeito sobre ela? Acadêmico Zhang. Minha missão é proteger a segurança dos pesquisadores. Após dizer isso, o capitão Simon levou todos os guardas de elite e apontou suas armas para a criatura pré-histórica. Acadêmico Zhang, o que devemos fazer? Ji se aproximou de Zhang e perguntou. Não podemos atacar. Precisamos fazer a criatura pré-histórica saber que não temos mais intenções. Zhang respirou fundo e disse pesadamente. Ela saberá que não temos mais intenções? Ji fez uma leve tosse. Não sei. Zhang neste momento também balançou a cabeça em desespero. Afinal, 10 minutos atrás ele nem mesmo havia pensado que existia uma super besta assim neste mundo. Neste momento, o enorme tiranossauro já estava movendo seu corpo colossal em direção à borda da bacia. Quando ela inclinou lentamente a cabeça, de repente, percebi que havia muitas pequenas fontes de energia térmica à minha frente. O que? São humanos. Eu não deveria estar no Cretáceo pré-histórico. Como pode haver humanos aqui? Mas logo você também percebe. Esses humanos parecem estar vestindo roupas semelhantes a trajes de exploração.
Não estariam eles viajando no tempo também? Você realmente ficou empolgado. Se eles realmente viajaram no tempo, isso não significaria que também poderia voltar no tempo? Comparado à pré-história e ao futuro, você ainda prefere aquele futuro com garotas legais, não é? Esta pré-história é realmente chata. Embora, como outros viajantes do tempo, você também tem um sistema de evolução. Você pode se fortalecer constantemente através da alimentação, mas a velocidade de evolução dessa coisa é realmente muito lenta. Para atingir o modelo de rei dos monstros do sistema, você precisa de algo com radiação extremamente forte, para poder desbloquear rapidamente. Embora haja muitos lugares com alta radiação nesta era pré-histórica, mas nenhum é tão forte quanto o urânio que os humanos extraíram. Se eu pudesse voltar para o futuro, não seria ótimo receber um pouco de lá? Ao pensar nisso, você fica muito animado. Mas nesse momento, o Capitão Simon fez um gesto com a mão, e imediatamente deu a ordem para atacar. No segundo seguinte, cerca de 50 membros da equipe de segurança ao mesmo tempo puxaram o gatilho de seus super rifles. As balas, capazes de perfurar chapas de aço, começaram a disparar em sua cauda. Após 2 minutos e meio de tiroteio, finalmente pararam. E você não sentiu nada. Apenas inclinou a cabeça, observando o grupo da Nação Farol. Está acabado, está acabado. Não vamos ter irritado a super besta, vamos? Um ataque de fogo tão poderoso assim não deixou nem mesmo um pequeno vestígio. Depois que os membros da equipe de segurança viram os olhos da super besta, todos ficaram tão assustados que suavam frio. Até o firme Capitão Simon também começou a tremer neste momento. Você observou esses caras loiros de olhos claros e pensou: como existem pessoas assim neste mundo? Devo comê-los? Deixa pra lá. Embora eu seja uma super besta, eu ainda fui humano antes. Ao pensar nisso, você imediatamente perdeu o interesse por essas pessoas. Você se virou novamente para olhar para Zanki e seu grupo. No centro da reunião em mesa redonda da base de pesquisa da Nação do Dragão, Sugodon começou a questionar. Senhor Luke acabou de dar a ordem para vocês atirarem. A ordem foi dada por você, certo? Você sabe que, se isso irritar a besta gigante, todos esses pesquisadores morrerão na pré-história. Eles têm uma missão e, mesmo que morram, isso faz parte de sua tarefa. Luke estreitou os olhos e continuou dizendo. Além disso, antes de entrar no buraco de minhoca, nós já dissemos a eles. Esta linha pode ser uma jornada de 10 mortes sem vida. Diante das palavras do ministro de pesquisa da Nação Farol, Luke, o ministro de pesquisa da Nação do Urso, Ivan Okizin, soltou um grunhido frio. Vejo que sua intenção é nos arrastar. Que os pesquisadores nacionais morram juntos. Ministro Ivan, eu nunca disse isso. Luke exibiu um sorriso um tanto artificial. Sugodon também não deu atenção a Luke, mas pressionou o microfone de comunicação sem fio. Acadêmico Zan, esta super besta pré-histórica provavelmente possui inteligência. Vamos ver se conseguimos tentar nos comunicar com ela. Zanki assentiu pesadamente. Super besta, você consegue ouvir o que estou dizendo? Diante das palavras de Zanki, você ouviu apenas um som baixo. Sem opções, você teve que aproximar sua enorme cabeça mais uma vez perto do grupo de Zanki. Quando você estava a apenas algumas dezenas de metros de Zanki, todos os pesquisadores à entrada da bacia finalmente sentiram. A pressão do gigante é como a de uma montanha. O gigante pode estar tentando ouvir claramente o que estou dizendo. Zanki ficou animado ao ver esse movimento. Ele tirou um megafone de trás e gritou. Gigante, você consegue ouvir o que estou dizendo? A voz de Zanki, através do megafone, tornou-se imensamente poderosa. E você finalmente ouviu aquele mandarim familiar. É realmente muito reconfortante. Mas você não consegue emitir a linguagem humana. Apenas conseguiu acenar com a sua enorme cabeça em sinal de resposta. Essa cena diante dos olhos de todos os funcionários deixou todos eles horrorizados. Este gigante pré-histórico realmente é inteligente. Sugodon olhou para o monitor à sua frente, com uma expressão de choque no rosto. Mas quem mais estava chocado era Luke. Esse tapa na cara veio tão rápido. Vudé, vá logo tentar ver se consegue se comunicar com o gigante. Luke rapidamente deu o comando. Wood no vale imediatamente aceitou a ordem. Ele também pegou um alto-falante e correu. Correu até ficar ao lado de Zanki. Começou a falar sem parar. Você arregalou os olhos. O que esse cara está dizendo sem parar? Ao ver isso, você sentiu uma pontada de humor negro, movendo sua enorme cabeça em direção a Wood. Ele abriu suas enormes presas na frente dele. Wood, o que você está fazendo? Você irritou a super besta? Luke viu na tela.
Ele imediatamente gritou com raiva. Quando os cientistas da Nação do Dragão estavam se comunicando com a Super Besta, a Super Besta estava claramente respondendo de forma humana com acenos de cabeça. Porque com Woody, ela simplesmente abriu a enorme boca do abismo. Ministro, eu não disse nada. O Woody olhou para o abismo que estava tão perto. A grande besta caiu sentada no chão. Protejam o Capitão Vudé. Neste momento, o Capitão Simon apertou os dentes. Rapidamente, ele levou os guardas para a frente. Os rifles estavam apontados para a cabeça da super besta. Vocês estão loucos? Zank viu essa cena e franziu a testa novamente. Vocês não têm medo de que a besta fique furiosa? No entanto, Simon e seu grupo não tinham intenção de ouvir Zank. Em vez disso, continuaram apontando suas super-armas para a besta pré-histórica. Depois de ouvir as palavras de Zank, seus olhos frios estavam cheios de desprezo. Essas pessoas provavelmente não estão muito bem de juízo. No entanto, você também queria testar a força do seu próprio corpo, ver se as armas desses humanos podem feri-lo. Assim, você lentamente levantou sua pequena mão. Iniciou o ataque. Ao ver isso, o Capitão Simon não hesitou e imediatamente deu a ordem. Bang, bang, bang. No próximo instante, balas super densas começaram a disparar em direção a sua mão direita. De repente, um sinal sonoro apareceu em sua cabeça, detectando ataque de balas densas. Começar a absorver. Ao ouvir isso, você ficou contente. Eu sabia que este modelo do Rei dos Monstros era melhor que o do irmão anterior, embora sua aparência esteja evoluindo para a do irmão. No entanto, em breve será uma super besta que superou o irmão. O irmão anterior só podia absorver radiação, enquanto eu consigo até absorver a energia dos ataques de canhão, que são emitidos. Você consegue lidar com isso. Assim, você finge ficar furioso, e continua a intimidar esses caras loiros de olhos azuis. Como esperado, sob sua intimidação, essas pessoas não se importaram com nada. Desde que possam usar armas para atacar, todas foram usadas. Em um instante, chamas surgiram por todo lado. Na mesa redonda, Sugodon disse friamente: Senhor Luke, você deu tal ordem. Nunca pensou na vida das pessoas. Luke lançou um olhar para Sugodon e não disse nada. O ministro Su não se importa. Ivan Okizin fez uma careta e disse. Sugodon suspirou resignado. Embora muitos países grandes tenham se unido globalmente para completar esta missão de exploração do buraco de minhoca, mas isso também tem um sentido de comparação entre eles. Afinal, ninguém quer admitir que seu país é fraco. E naquele momento, na bacia pré-histórica, você estava desfrutando dessas conexões, que não chegavam a ser um ataque. Mas, depois de alguns segundos, os ataques dessas pessoas pararam. Você ganhou 0,24 pontos de evolução. Progresso do modelo Rei dos Monstros, 25,5%. Após ouvir o som de aviso do sistema, seu coração também ficou feliz. Isso é muito melhor do que ficar tomando sol. No segundo seguinte, você retirou a mão direita, olhando para os soldados armados. Por que pararam de repente? Eu ainda não me diverti o suficiente. E todos esses defensores ficaram paralisados. Porque todas as balas foram disparadas e não causaram nenhum dano a esta criatura pré-histórica. Nós não vamos morrer aqui, certo? Fazer isso certamente deve ter irritado a fera. Os pesquisadores do Explorador 2 começaram a se desesperar. Eles ousaram atacar essa criatura colossal. Isso não é simplesmente um ato suicida? Você olha para essas pessoas à sua frente. Seus olhos se fixam nas armas deles. Ah, então é porque não tem mais balas. Se aqui não tem, não temos os compatriotas. Então você move sua cabeça em direção ao Zanki. E todos da Nação Farol ficaram atordoados. A fera não ficou nem um pouco irritada. Então, será que essas pessoas tiveram sorte de escapar? Todos suspiraram aliviados e caíram no chão. Você está olhando para Zanki com seus grandes olhos arregalados. De fato, realmente, há muitas armas na equipe dos nossos conterrâneos. Acadêmico Zan. Você sabe o que a Super Besta quer? Giz ficou arrepiado sob o olhar da Super Besta. Super Besta, o que você quer? Zanki limpou a garganta, pegou o megafone e perguntou em voz alta. Ao ver isso, você ficou contente. De fato, nossos conterrâneos entendem o que queremos dizer. Então você apontou para Zanki. Os guardas armados atrás de você. Em seguida, você apontou para o grupo da Nação Farol à sua esquerda. Depois, você apontou para si mesmo. Vocês atacam a mim. Entender. O grupo de Zanki se entreolhou. Giz, no entanto, teve um momento de clareza. Acadêmico Zan, eu entendi. O que a Super Besta quer é que nossos guardas eliminem as pessoas da Nação Farol.
Assim que as palavras de Giz foram ditas, à distância, Wudé imediatamente gritou: Giz, você não pode falar assim. Eu não falei nada errado. Veja! A super besta apontou para os guardas armados atrás de nós. Então apontou para vocês. Depois apontou para si mesma. O significado já está muito claro. Giz disse com firmeza: todos os guardas da nação do urso, preparem-se. Todos os guardas da nação do urso ficaram animados. As pessoas do Explorador 2 lá estão todas. Estão todos assustados. Esses caras entenderam tudo errado. Você soltou um grunhido. Continuou apontando para esses guardas. Depois apontou diretamente para si mesma. Assim vocês devem conseguir entender. Entendi. Giz pensou um pouco e então acenou com a cabeça imediatamente. Entreguem todas as armas à super besta. Depois de ouvir o que Giz disse, você ficou sem palavras. Você balançou a cabeça e olhou para Zanke. Ministro Su, talvez eu saiba o que a super besta quer dizer. Zanke pressionou o botão do rádio quântico e disse em voz baixa: talvez a super besta queira que nós, assim como o farol, atacássemos a ela como eles. Zanke expressou essa ideia perturbadora que teve. Sugodon ficou em silêncio após ouvir as palavras de Zanke. Isso é impossível. O ministro Luke imediatamente rebateu. Como a super besta poderia querer que os pesquisadores a atacassem? Ministro Su, eu acho que o acadêmico Zan disse faz muito sentido. Ivan Oikizin concordou com as palavras de Zanke. Apenas Tassantar, da nação das flores de cerejeira, não tinha se manifestado. Em vez disso, ele estava procurando freneticamente informações sobre o general. Acadêmico Zan. Vamos fazer conforme você disse. Sugodon finalmente deu a ordem. Assim que Zanke recebeu a aprovação, ele imediatamente disse: todos os defensores, sigam minhas ordens. Ataquem a super besta com armas. Você verá que ambas as equipes aqui estão usando. A arma imediatamente assentiu para si mesma. Finalmente entendi. Estou passando por dificuldades. Ataque! Zanke gritou ao ver isso. Foi mais de meia hora de tiroteio. Todos acabaram com as balas antes de parar. Pontos de energia absorvidos mais 0,3. Progresso do modelo do Rei dos Monstros, 25,8%. Senti-me aliviado. Você assentiu com satisfação. Embora você esteja cheio de dúvidas agora. Mas primeiro, vamos encher o estômago. No próximo segundo, você balançou seu grande corpo em direção ao centro do vale. É hora de comer. Depois que você saiu daqui, todos os pesquisadores suspiraram aliviados. A equipe de pesquisa biológica trouxe os instrumentos de medição. A próxima tarefa é medir a altura e o tamanho da gigantesca criatura pré-histórica. Sim, capitão. A equipe de pesquisa biológica, ao ouvir as palavras de Zanke, imediatamente pegou os instrumentos de medição biológica e se aproximou de Zanke. Acadêmico Zan. No momento, parece que a super besta está se alimentando. Que tal esperarmos um pouco antes de ir? Giz coçou a cabeça e disse: fique tranquilo. Não vamos nos aproximar tanto. Zanke respirou fundo. E, após a negociação recente, já podemos determinar que a super besta possui inteligência. Contanto que não ataquemos primeiro, a super besta não nos atacará. Além disso, não podemos apenas estudar a super besta. No centro da bacia ainda há muitos outros dinossauros. Certo. Giz cerrou os dentes e fez um gesto com a mão. Vamos também. Assim, toda a equipe do Explorador 1 e do Explorador 3 começaram a agir. A equipe do Explorador 2 e do Explorador 4 ficou toda na parte superior da bacia. Eu definitivamente não vou me entregar à morte. Wudé, ao ver a ação do grupo de Zanke, não pôde evitar e encolheu o pescoço. Essas pessoas são todas loucas. E nesse momento, o capitão Simon apareceu de repente diante de Wudé. O ministro Luke da sede de pesquisa está te chamando. Chamada quântica criptografada. Simon disse. Wudé ficou um pouco surpreso e então entrou no canal quântico criptografado. A partir de agora, estamos entrando em uma nova fase de pesquisa. Codinome Super Besta de Teste. Os superiores deixaram claro. Devemos ter o controle da Super Besta em nosso país. Quando o segundo buraco de minhoca se abrir em um mês, enviaremos uma grande quantidade de armas poderosas. Naquele momento, será o capitão Simon quem comandará a operação. Sim, ministro Luke. Wudé fez uma saudação rígida e acenou com a cabeça com firmeza. E nesse momento, você já havia chegado ao vale. Diante deste grupo de tiranossauros no centro, centenas de tiranossauros ferozes, ao te verem, todos se curvaram, demonstrando submissão. E, à distância, duas luzes brilhantes apareceram diante de seus olhos. Você estreitou os olhos e viu que na verdade eram seus conterrâneos. Então,
Você decidiu não se importar com isso. Mas essas centenas de tiranossauros no centro da bacia não podem suportar. O rei deles é você. E não essas criaturas desconhecidas paradas na borda da bacia. Um dos maiores tiranossauros rugiu e começou a correr loucamente em direção a Zanke e sua equipe. Acadêmico Zan. Esse tiranossauro é realmente grande. Na borda da bacia, Ji sentiu a terra tremer. Ele rapidamente olhou para o centro. Quando viu aquele tiranossauro gigante, ele ficou tão assustado que até gritou. Você aprendeu até a nossa gíria da nação do dragão. Zanke limpou a garganta. Mas agora não é hora para brincadeiras. Todos recuaram para dentro do Explorador 1. Com um comando, todos entraram em seus respectivos exploradores. Zhou Zhen ocultou sua presença e calor. Zanke disse com gravidade. Zhou Zhen ao lado imediatamente acenou com a cabeça. Em seguida, ativou o escudo térmico do Explorador 1. E, de fato, estava logo acima do desligamento. Aquele enorme tiranossauro pré-histórico. Seus passos claramente diminuíram, porque havia perdido qualquer vestígio de caça. Porém, aquele tiranossauro ainda se movia lentamente em direção a Zanke e seu grupo. Neste momento, você que estava comendo também percebeu aquele enorme tiranossauro. Então você gritou com força. Volte aqui! Tem uma pessoa da minha terra lá! Uma onda sonora peculiar alcançou os ouvidos daquele tiranossauro. O tiranossauro imediatamente se assustou, perdendo o controle. Esta cena mais uma vez surpreendeu Zan e os olhos dos membros da equipe de pesquisa. Eu sabia que as superbestas realmente podiam comandar esses tiranossauros. Zanke disse animadamente. A cena que acabou de acontecer também foi sincronizada pelas câmeras quânticas em todas as bases de pesquisa. Você viu? A superbesta realmente pode comandar o tiranossauro. Meu Deus! Eu mal consigo acreditar nos meus olhos. Incontáveis pesquisadores em suas respectivas sedes de pesquisa estavam todos maravilhados e chocados com a postura majestosa da besta pré-histórica. Os olhos de Sugodon também estavam cheios de choque, sem mencionar os ministros de pesquisa de outros países. No entanto, nos olhos de Luke, não havia apenas choque, mas também uma intensa cor de ganância. Essa besta que pode comandar o tiranossauro deve ser controlada pelo nosso país. Assim, poderão continuar a consolidar sua posição global. O maior tiranossauro balançava a cabeça de volta ao centro da bacia, com medo de que seu rei, que os comandava, o engolisse vivo. E agora você realmente não prestou atenção nesse tiranossauro. Além disso, você agora tem uma ideia muito boa. Já faz um tempo que você chegou à pré-história. Basicamente, tudo é comido cru. Como você não pensou em grelhar? Mas você não tem como conseguir fogo. Mesmo os vulcões mais recentes estão, há um tempo não entram em erupção. Mas nossos conterrâneos não chegaram? Pensando nisso, você imediatamente se dirige ao grupo de Zanke, caminhando lentamente em direção ao Explorador 1. Você chegou na frente do Explorador 1. Enquanto todos prendem a respiração, você estendeu sua mão direita suavemente e tocou levemente o Explorador 1. As pessoas dentro do Explorador 1 apenas sentiram uma leve tremulação no veículo, parecendo que na próxima segundo iria desmoronar. A superbesta deve ter algo a nos dizer. Zanke rapidamente começou a analisar. Você então tocou novamente. Então ele apontou para si mesmo. Em seguida, você foi caminhando com segurança em direção ao centro do vale. Entendi. A superbesta quer nos levar com ela. Zanke respirou fundo e disse. Assim que ele terminou de falar, os pesquisadores ao redor ficaram em silêncio. Afinal, no interior do vale, existem realmente mais de 100 tiranossauros ferozes. Vamos, acadêmico Zan. Sigamos a superbesta para o interior. Zhou Zhen foi o primeiro a se manifestar. Como cientistas, devemos ter a coragem de cientistas. Ha, acadêmico Zan. Eu gosto de estar com vocês. Giz deu uma risada alta. Em seguida, o Explorador 1 e o Explorador 3 chegaram a um consenso. Lentamente, eles avançaram para a área central do vale. Acima do vale, os pesquisadores da Nação Farol e da Nação das Flores de Cerejeira viram a cena abaixo. Todos ficaram paralisados. Os pesquisadores da Nação do Dragão realmente não têm medo da morte. Eles realmente seguiram a superbesta até a área central. É melhor ficarmos aqui quietos e seguros. De qualquer forma, a comida no Explorador 1 pode durar mais de 6 meses. Vamos esperar aqui pela próxima abertura do buraco de minhoca. Neste momento, o Capitão Simon estava segurando um binóculo militar. Ele estava observando tudo na bacia. Não demorou muito. Você já trouxe Zanke e seu grupo até aqui. Mas como eu vou indicar a eles que acendam uma fogueira? Você pensou por um momento e apontou novamente para o Explorador 1.
Depois, você apontou com o dedo para o grupo no centro. O grupo de dinossauros que já foi morto pelo tiranossauro. Em seguida, você apontou para sua boca. Depois, você ficou quieto esperando. Ficou claro que a super besta estava pedindo para que o acadêmico Zan alimentasse. Pare de enrolar. Que tipo de transporte eles usariam para mover dinossauros tão grandes? O acadêmico Zan. Dentro da cápsula do Explorador 1. Giz engoliu em seco e olhou para Zan que. O que exatamente significa super besta? Deve ser para que alimentemos ela. Zan que limpou a garganta e fez aquele gesto novamente. De qualquer forma, essa é a interpretação. Mas a nossa equipe não consegue nem alimentar, não conseguimos nem mover. O menor entre aquele monte de dinossauros tem pelo menos 7 ou 8 metros de altura. Como vamos alimentá-los? Giz coçou a cabeça. Instantaneamente, a atmosfera ficou silenciosa. Esperamos por 10 minutos. Você também começou a ficar curioso porque essas pessoas não se movem. Parece que não há lenha. Você olhou para as rochas ao seu redor. O chão está desolado, sem madeira. Pensando nisso, você lentamente se levantou. A super besta se moveu. Zouzen imediatamente apontou a câmera para a super besta. Todos os pesquisadores ficaram nervosos. Não pode ser que a super besta ficou brava porque não nos movemos antes. Todos os pesquisadores prenderam a respiração, esperando o próximo movimento da super besta. Você se levantou e apontou para os tiranossauros à sua frente. Então, foi em direção à borda da bacia. Atrás de você, havia quase 30 tiranossauros. Todos estavam seguindo você. Os outros 70 e poucos tiranossauros estavam se movendo em direção a 3 direções diferentes da bacia. Em breve, se perderam na floresta pré-histórica. As ordens que você deu a eles eram muito simples. Morder algumas árvores e trazer para si. E aqueles que estavam posicionados na borda da bacia, do país do farol. Ao ver a super besta vindo em sua direção, todos ficaram aterrorizados. Acabou, acabou. Eu sabia que as ações anteriores já tinham irritado a super besta. Os pesquisadores da nação farol estavam todos como formigas em uma panela quente, extremamente frustrados. O povo da nação das flores de cerejeiro estava ainda mais, todos de joelhos no chão, orando para que essa criatura pré-histórica fosse o rei dos monstros. Você simplesmente não deu atenção a essas pessoas. Você acenou com a cabeça para os mais de 30 tiranossauros atrás de você. Os mais de 30 tiranossauros atrás imediatamente obedeceram. Eles correram rapidamente para dentro da floresta. Eu ainda não quero morrer aqui. Vudé tinha as pupilas tremendo. Vários tiranossauros passavam continuamente ao seu lado. Entre eles, 2 tiranossauros robustos. Pareciam já ter foco em Vudé. Em seguida, caminharam com confiança em direção a Vudé. Vudé ficou tão assustado que caiu sentado no chão. Não vem até mim! Socorro! Claro! Essa cena também foi capturada pela câmera quântica em sincronia. Em todos os centros de pesquisa do espaçotempo original. Na reunião em mesa redonda, a voz angustiante de Vudé preenchia os ouvidos de todos. Vudé, me dê em silêncio. Você é um pesquisador. Sacrificar-se pela pesquisa é o seu melhor destino. O rosto de Luke estava extremamente feio. Embora os ministros de outras grandes nações não estivessem falando, ele sabia que as outras pessoas estavam se ridicularizando em seus corações. Isso era insuportável para o orgulhoso Luke. E nesse momento, Vudé mal conseguia ouvir as vozes no rádio, porque em seus ouvidos só havia o som do tiranossauro mastigando algo, perto do acampamento do Explorador 2. Todas as altas árvores haviam sido mastigadas e quebradas pelo tiranossauro. Em seguida, cada tiranossauro tinha em suas bocas 2 ou 3 árvores robustas. Essa ação, mais uma vez, deixou todos os pesquisadores surpresos. Desmatamento. Na cabeça de todos surgiu esse pensamento. Mais de 30 tiranossauros não comem pessoas. Estão desmatando com toda a confiança. Mais de 30 tiranossauros carregando árvores começaram a voltar pelo mesmo caminho. E neste momento, você também soltou risadinhas suaves. Aqueles caras loiros estavam todos tão assustados que perderam o controle. E você se sentiu confortável ao ver isso. Então você moveu seu enorme corpo, marchando com confiança de volta ao centro da bacia. Ao mesmo tempo, mais de 70 tiranossauros também voltaram todas para cá. Cada tiranossauro estava carregando 2 ou 3 árvores grossas na boca. Agora os colegas devem entender o que quero dizer. Você mais uma vez fixou seu olhar na lataria do Explorador 1. Eu entendi. O que os gigantes querem é comer churrasco. Um dos pesquisadores então falou imediatamente. Assim que ele terminou de falar, todos ficaram chocados. Isso de fazer churrasco, é sério mesmo? Eu entendi. Neste momento, Giz começou a falar.
Este lugar é uma floresta pré-histórica. Um incêndio florestal é definitivamente inevitável. Talvez as bestas gigantes tenham provado os alimentos após serem queimados. Então, elas lembraram desse sabor. Depois que Giz terminou de falar, os pesquisadores finalmente aceitaram com relutância. No entanto, a maioria das pessoas ainda achava que isso significava que as bestas gigantes queriam fazer churrasco. Zank respirou fundo e rapidamente deu ordens. Todos os pesquisadores trouxeram gasolina à reserva. Vamos fazer fogo para as bestas gigantes. Em pouco tempo, uma enorme fogueira começou a queimar. Ao ver isso, você começou a colocar os alimentos para dinossauros. Todos ao lado da fogueira. Costela de brontosaurus na brasa. Triatops assado na fogueira. Quê. Pensando nisso, você já começou a salivar. Ministro Su. Você viu? Zank, ao ver essa cena, rapidamente pressionou o comunicador de rádio quântico. Vi sim. Os olhos de Sugodon também estavam fixos no monitor. Essa cena sem dúvida estava informando toda a equipe de pesquisa que a superbesta possui inteligência. E nesse momento, o ministro Luke olhou para o monitor com uma expressão preocupada. Ministro Su, o que você acha sobre a superbesta ter inteligência? É uma boa ou uma notícia? Isso é, sem dúvida, uma boa notícia. Sugodon apertou os olhos. Ministro Su, você também viu que a superbesta possui uma enorme energia. Se ela ficar furiosa, a humanidade conseguirá resistir? Nos olhos de Luke surgiu um brilho de avareza. Se conseguirmos controlar essa superbesta inteligente, então poderemos controlar o mundo. Sugodon disse de repente, com frieza. Eu sei o que você está pensando. No entanto, a superbesta não fez nenhum movimento para atacar os humanos até agora. Por favor, guarde seus pequenos pensamentos. Você acha que conseguirão suportar a fúria da superbesta? Luke olhou com um olhar pequeno e não disse mais nada. Centro do Depressão Pré-Histórica. Já se passaram 2 ou 3 horas, e a noite já caiu. E no centro da depressão, essa pilha de comida finalmente está pronta. O cheiro delicioso pode ser sentido em todo o centro da depressão. Glug glug. Dentro do Explorador 1. O estômago de Giz foi o primeiro a roncar. Se um ronca, o 2 também, não demorou muito. Mais de 60% dos pesquisadores começaram a roncar com a barriga. Ain, vamos preparar a comida da noite também, disse Giz enquanto tossia levemente. Ele acariciou sua barriga. Zank sorriu levemente e disse, ok. Afinal, já se passaram 8 ou 9 horas desde o meio-dia até agora. Os pesquisadores e os defensores da Nação do Dragão estão todos em estado de jejum. Todos os pesquisadores começaram a se movimentar. Eles trouxeram suprimentos de comida para 6 meses nesta missão de exploração. Não há necessidade de se preocupar em passar fome. Em pouco tempo, toda a comida instantânea já estava pronta. Afinal, eles não vieram aqui para desfrutar da vida. Não é possível levar todas as panelas e recipientes. A comida instantânea é o alimento mais rápido e eficiente para reabastecimento. Seria incrível poder experimentar carne de dinossauro. Dentro da cápsula do Explorador 1, Zouzen come comida instantânea. Através da janela de vidro do Explorador 1, olhando para a pilha de churrasco de dinossauro não muito longe. Não pense nisso, aquela é a comida da superbesta. Você se atreve a disputá-la com ela? Zank sorriu resignado e disse brincando. Zouzen encolheu o pescoço e exclamou, eu não quero morrer. Bang! Estrondoso. De repente, o corpo do Explorador 1 tremeu violentamente. Todos os pesquisadores e os guardas imediatamente ficaram alertas. Carne de dinossauro. Neste momento, Giz apontou para a janela da porta da cabine. Disse, aterrorizado. Todos se viraram imediatamente na direção do som. E realmente, uma perna grossa de dinossauro caiu na entrada da porta do Explorador 1. Através da janela do carro, pôde-se ver que a perna do dinossauro estava soltando vapor. Glug glug. De repente, o som glug glug da superbesta ecoou novamente. Zank rapidamente colocou seus óculos e se virou. Imediatamente, ele viu a superbesta balançar a pata. Parecia que ela estava dizendo, coma. Zank respirou fundo. Dentro dele, já havia uma tempestade imensa se formando. A inteligência desta superbesta pré-histórica parece não ser inferior à dos humanos. Caramba, Zan, você disse. Não é possível que a superbesta tenha ouvido o que eu acabei de dizer. Zouzen estava tão assustado que o suor escorria por todo o seu corpo. Afinal, antes eles estavam brincando sobre roubar a comida da superbesta. Pode ser, Zank deu de ombros, sem jeito. Zouzen estava tão apavorado que começou a tremer, acabou-se. Não é possível que a superbesta realmente tenha se lembrado disso, né? Eu só fiz uma piada. Zouzen estava tão desesperado que nem lágrimas tinha para chorar.
Abriram a porta da cabine para experimentar a carne deste tricerátopo. Zhang respirou fundo e disse com seriedade. No segundo seguinte, a porta se abriu e os paleontólogos realizaram uma série de testes, eventualmente chegando a um resultado. Esta carne é totalmente inofensiva para o consumo humano. Todos se curvaram em agradecimento à superbesta. Zhang pensou por um momento e disse novamente. O ato de se curvar é um gesto de respeito dos humanos, mas será que a superbesta entende? Zhang também não estava certo disso. Mas é melhor fazer do que não fazer. E nesse momento, Lu Shen também viu as curvaturas dessas pessoas. Hehehe. Não é ruim, entende a gratidão. Em seguida, a carne de dinossauro que sobrou. Lu Shen deu tudo para os outros tiranossauros. Já está tarde, é hora de dormir. Capítulo 013. Deixa aqueles caras irritantes fazerem o trabalho por eles. No Explorador 1, Zhang e seu grupo estavam degustando carne de tricerátopo. Esta cena também foi transmitida ao vivo para os centros de pesquisa das grandes potências. E as transmissões ao vivo do Explorador 2 e 4 eram alimentos instantâneos. Comparando assim, é realmente como céu e terra. No vale, centenas de tiranossauros terminaram de comer. Assim, cada um deixou a bacia. Eles têm seus próprios habitats nesta bacia. Mas o rei deles é exclusivo. Por volta das 10 da noite, a escuridão já havia caído completamente. No centro da bacia, apenas aquele monte de árvores ainda estava queimando. Lu Shen, por sua vez, dormiu tranquilamente. Quanto a temer que essas pessoas fizessem algum movimento, Lu Shen realmente não estava preocupado. Todos estão cansados após um dia de trabalho. Vamos descansar, disse Zhang aos pesquisadores. Todos os pesquisadores voltaram para suas cápsulas de descanso, mas a maior parte dos pesquisadores não conseguia dormir. Afinal, a superbesta estava bem ao seu lado, não muito distante. Giz também voltou para o seu Explorador 1. E Zhang foi até Zhouzen. Diário do Explorador 1. Hoje é o nosso primeiro dia atravessando o buraco de minhoca. O período que estamos atravessando foi determinado como sendo a Era do Cretáceo. E também encontramos muitas espécies de dinossauros. E não só isso. Também descobrimos seres superinteligentes pré-históricos. As grandes bestas inteligentes foram bastante amigáveis conosco. Porém, eles não notaram nada sobre o Wood do Explorador 2. Com base na exploração de hoje, já podemos provar que as grandes bestas possuem inteligência e podem comandar os tiranossauros. Elas são os verdadeiros soberanos pré-históricos. Fim do Diário do Explorador 1. O Explorador 1 começou a entrar em estado de descanso. E na periferia da bacia, Wood da equipe do Explorador 2 está agora recebendo a ira do ministro Luke. Wood, veja você mesmo. Aquela cena vergonhosa anterior foi bem vista por outros países. Luke disse com raiva. Wood, por outro lado, estava com a cabeça baixa. Na verdade, ele estava murmurando consigo mesmo. Que esse ministro realmente fala sem sentir as dores. Se você pode, faça você mesmo. Que droga, 3 ou 4 tiranossauros estão bem na sua frente. Você não tem medo. O capitão Simon desviou o olhar de Wudé. E no segundo seguinte, olhou para Simon. Na presença do ministro, o capitão Simon respondeu imediatamente. A hierarquia já se comunicou comigo, suportamos este período. Em um mês, um lote de armas de fogo poderosas será enviado através do buraco de minhoca. Neste momento, a missão de teste da superbesta continua a ser executada. Amanhã, assim como os funcionários do Reino do Dragão, envie-me para o centro da bacia. Luke disse com firmeza. Sim, ministro. O capitão Simon imediatamente aceitou a ordem. Na manhã seguinte, por volta das 5 horas da manhã, o Explorador 1 já havia começado a trabalhar. Afinal, suas missões de exploração são muitas. Alguns pesquisadores estão atualmente segurando muitos detectores. Estão medindo a altura da superbesta. Medição concluída. A altura do organismo desconhecido é estimada em 215 metros, a cauda em 50 metros, a força de mordida é desconhecida e o peso desconhecido. Zhang rapidamente se aproximou dos pesquisadores. Ele olhou para os dados fornecidos pelo instrumento em suas mãos. Ele não pôde deixar de respirar fundo ao ver a enorme besta com mais de 200 metros de altura. Glu-glu. Lu Shen despertou lentamente. Quando ele estava prestes a se espreguiçar, lembrou-se que parecia que ainda havia alguns humanos ao seu lado. Se não tomasse cuidado, poderia ser esmagado. E quem diabos viria brincar comigo? Deixa aqueles loiros que estão acampados na borda. Deixa pra lá. Só de olhar isso já é irritante. Mas este cara de óculos à minha frente parece mais tranquilo. Lu Shen se levantou calmamente. Em seguida, apontou para a fogueira que ainda estava queimando ao lado. Depois, apontou para Zhang e seu grupo. Entendi. O que a besta está dizendo é para renovarmos a fogueira.
Zanke pensou um pouco e imediatamente disse. No entanto, neste momento, Lu Shen apontou novamente para o acampamento Explorador 2 na borda da bacia. Zanke ficou um pouco confuso. O que isso significa? Será que ele quer que o Woody e os outros também venham? O objetivo de Lu Shen é muito simples. É apenas para fazer aquelas pessoas acenderem fogo para ele. Não há outro motivo, é só para trazer aquelas pessoas para fazer esse trabalho. Mesmo que, enquanto essas pessoas não saiam daqui, Lu Shen sempre teve a intenção de deixar que eles fizessem fogo para ele. Lu Shen nem pretende usar os tiranossauros sob seu comando. Lu Shen gritou, e no segundo seguinte, várias dezenas de tiranossauros saltaram da floresta. Em seguida, Lu Shen deu ordens a esses tiranossauros. Observando aquelas dezenas de pessoas ali, encarando-os, para que cortassem madeira e mantivessem a fogueira. Os tiranossauros imediatamente obedeceram e começaram a se mover, correndo na direção de Vudé e Tassantar. Então, em meio a gritos e lamentações, as equipes de Vudé e Tassantar foram todas expulsas pelo tiranossauro para o centro da área. Acadêmico Zan, o que significa super besta? Quando Vudé encontrou Zanke, ele correu apressadamente até ele e perguntou. O significado de super besta é para que vocês cortem árvores como ontem. Em seguida, para manter a fogueira, Zanke ajustou os óculos e disse. O que? Neste momento, o Capitão Simon se aproximou. Depois de ouvir as palavras de Zanke, o rosto dele instantaneamente se tornou sombrio. Isso é o que significa super besta, se vocês da Nação Farol não quiserem. Então façam como quiserem, disse Zanke calmamente. O olhar do Capitão Simon escureceu. Se realmente fizermos isso, isso não significaria que nós estaríamos sendo escravizados pela super besta? Ou Lu Shen abaixou a cabeça e viu que esses pequenos ainda não estavam se movendo. Imediatamente, ele deu um grito alto para eles. De repente, várias dezenas de tiranossauros começaram a gritar em resposta. Um por um, todos abriram suas enormes bocas, exibindo suas presas afiadas. Capitão Simon, a situação é crítica, disse Vudé apressadamente. Todos estavam sem saída, Capitão Simon estava mordendo os dentes. Antes que as armas de fogo chegassem, eles só podiam optar por se render. Caso contrário, iriam apenas encontrar um destino, serem mortos pela super besta. Começando a derrubar árvores, Capitão Simon, sentindo-se e frustrado, começou a dar ordens. Lu Shen viu que cerca de 80 ou 90 humanos abaixo começaram a agir. Ele então acenou com a cabeça. Em seguida, Lu Shen começou a mover seu enorme corpo. Ele se moveu lentamente em direção a um certo local. Esse local era o mar. Nos últimos meses, Lu Shen tinha estado se alimentando de dinossauros herbívoros. Já está um pouco enjoativo. Precisamos pegar alguns frutos do mar para experimentar. Além disso, o Lu Shen sempre quis experimentar frutos do mar grelhados. Capítulo 014. O gigante monstro do mar. Todos os dados existentes foram descartados. Vamos reavaliar a pré-história. Lu Shen se moveu lentamente em direção ao mar. Zanke também estava um pouco curioso. Será que a super besta vai? Zhou Zhen ativou o pequeno explorador e Zanke o encontrou. Vamos atrás da super besta. Certos, Zhou Zhen não perdeu tempo. Imediatamente retornou à cabine do explorador 1. Preparando para liberar o pequeno explorador. Zanke se aproximou dos pesquisadores da Nação do Dragão. Todos continuem completando a tarefa de pesquisa. Sim. Em seguida, Zhou Zhen pilotou o explorador de múltiplos terrenos até Zanke. Certo, vamos atrás e dar uma olhada, disse Zanke, respirando fundo. Zhou Zhen também acenou com a cabeça. Esse é o verdadeiro explorador. Mas o grupo de Vudé estava com os olhos vermelhos de inveja. Mas os tiranossauros atrás pareciam ter focado seu grupo. Um pequeno descuido seria logo notado por eles. Então esses tiranossauros abririam suas enormes bocas. Aterrorize Woody e sua gangue. No momento, Lu Shen já estava passeando há mais de meia hora. Em sua percepção térmica, ele também percebeu Zanke e Zhou Zhen atrás dele. Ao ver que era Zhou Zhen usando óculos, Lu Shen decidiu deixá-los acompanhá-lo. Afinal, essa pessoa de óculos era seu tradutor pessoal. Atualmente, a super besta estava se movendo em direção ao oeste. A velocidade de deslocamento era de 40 km por hora. Zanke estava fazendo um relatório para a câmera quântica à sua frente. Na mesa da conferência em formato de círculo, Sugodon e Ivan Okin mostravam-se imperturbáveis. No entanto, do outro lado, Luke e Tassantar estavam com expressões desapontadas. Afinal, nas telas de seus monitores, todos os pesquisadores e guardas estavam cortando madeira para manter a fogueira acesa. 10 minutos depois, Luke saiu da reunião da mesa redonda em silêncio. Tassantar também saiu online naquele momento. Na mesa redonda, só restaram Sugodon e Ivan Oxen. Ha ha ha,
há muito tempo que não vejo Luke tão frustrado, é gratificante. Ao ver que apenas Sugodon estava presente, Oxen imediatamente começou a rir alto. Em seguida, Oxen comentou, a super besta parece também não gostar muito de seus exploradores. Sugodon deu de ombros, sem saber se a super besta possui inteligência. Talvez o ato de disparar antes do previsto ontem já tenha irritado a super besta. Alxizon acenou com a cabeça e disse, no entanto, Luke e sua equipe não são pessoas que desistem facilmente, temo que na próxima abertura do buraco de minhoca, eles irão. Este é o caminho que escolheram, não podemos interferir. Se, na hora, Luke realmente fizer isso. Sugodon pensou por um momento. Finalmente, disse seriamente, na hora. Eu avisarei o super besta com antecedência. Alxizon também acenou com a cabeça em concordância. Pré-história. Após 3 horas de um passeio relaxante, Lu Shen finalmente chegou à borda do vasto oceano. Olhando para o mar à sua frente, Lu Shen sorriu levemente. Roar! Em seguida, Lu Shen soltou um grito potente. Há 2 ou 3 meses, Lu Shen desbloqueou o modelo do Rei dos Monstros antes mesmo de chegar a 25%. Ele já havia descoberto que neste oceano existiam o Rei dos Mares e o Dragão Antigo. No entanto, naquela época, Lu Shen ainda não tinha conseguido a habilidade de nadar. E agora? Lu Shen já se tornou uma super besta pré-histórica anfíbia. Isso naturalmente o leva a capturar um pouco da vida marinha para experimentar. Lu Shen caminhou passo a passo em direção ao oceano. Essa cena realmente surpreendeu Zhou Zhen e Zhang, que vieram junto. A super besta está indo para o oceano. Será que ela pode nadar? Uau, Capitão Zhang, a super besta realmente entrou no mar. Zhou Zhen estava tão chocado que quase deixou a câmera cair. Zhang, ao ver isso, também estava com os olhos arregalados. A super besta é capaz de nadar na água e até mergulhar em alto mar. Isso superou completamente as expectativas de Zhang. Parece que sabemos muito pouco sobre a super besta. Zhang não pôde deixar de suspirar. No segundo seguinte, de repente, toda a superfície do mar começou a ferver. Capitão, você viu? Aquilo não é um rei dos monstros. Zhou Zhen fixou o olhar no rei dos monstros que estava saltando da superfície do mar. Ele disse em estado de choque. Sim, é o rei dos monstros, um ser do oceano pré-histórico. Zhang, no instante em que avistou o rei dos monstros, já tinha certeza de que era realmente o rei dos monstros. Na era do Cretáceo, a Terra era dominada pelo Tiranossauro, enquanto nos oceanos, era dominada por criaturas gigantes do mar. O rei dos monstros é uma das criaturas marinhas desse domínio. De repente, uma enorme explosão de água surgiu na superfície do mar. Um gigantesco rei dos monstros saltou diretamente para a terra. No entanto, parecia que havia sido jogado para cima. Bum! O gigante rei dos monstros caiu pesadamente sobre as rochas da praia. Zhou Zhen e Zhang se entreolharam. Ambos viram o olhar horrorizado um do outro. Zhou Zhen, você registrou isso? Perguntou Zhang rapidamente. Estamos gravando, não perdemos um segundo. Zhou Zhen acenou com a cabeça. As duas pessoas respiraram fundo novamente. Neste momento, não eram apenas eles dois. No centro de pesquisa da Nação do Dragão e nos centros de pesquisa de outros países, todos os pesquisadores estavam ofegantes. A super besta está caçando. E logo de início, está caçando o gigante dominante dos mares. Olha, apareceu outra. Uau, essa se parece muito com um ictiosauro. E além disso, essa coisa deve ter cerca de 20 metros de comprimento, certo? Isso é maior do que o maior fóssil que encontramos. Outra apareceu. Uau! Isso deve ter pelo menos 30 metros de comprimento. Como eu sabia! Alguns fósseis de criaturas gigantes não foram preservados até agora. Então, isso significa que os dados que definimos, neste exato momento, todos os pesquisadores de vários países estavam respirando fundo. Aqueles dados definidos serão todos derrubados. Eles irão redescobrir a era pré-histórica. Se essa notícia for divulgada, é provável que o mundo inteiro fique chocado com essa notícia. Além disso, essa notícia também irá derrubar muitos conhecimentos presentes nos livros didáticos. A pré-história será redefinida. Capítulo 015 A Crise de Vudé, segunda entrega de materiais pelo buraco de minhoca. Lu Shen nada livremente no oceano. Enquanto nada, ele também captura um pouco de comida para hoje. Meia hora depois, Lu Shen já capturou 3 grandes plesiosauros e 2 grandes mosassauros. Plesiosauros e mosassauros pertencem à família dos plesiosauros na pré-história. Eles são os dominantes dos oceanos. E agora, esses dominantes não são páreos para Lu Shen. Lu Shen nadou tranquilamente até a costa, e não posso deixar de dizer, tomar um banho parece muito bom. Parece que, se eu tiver tempo,
Também não seria ruim vir mais vezes para nadar no mar. Abaixo, Lou Zhen e Zhang estavam tão chocados que não conseguiam falar, porque diante das duas pessoas estavam 3 gigantescos cangurus marinhos e 2 gigantescos reis dos mares. Isso nem precisa de instrumentos para medir, só de olhar já dá para ver que essas criaturas marinhas são muito maiores do que tudo que a humanidade já encontrou em termos de fósseis. O mundo pré-histórico mais uma vez redefine o entendimento da humanidade. Lu Shen olhou para os 5 grandes frutos do mar na praia. Ele acenou com satisfação. Não foi ruim, a comida de hoje estava garantida. Em seguida, Lu Shen pegou diretamente 3 cangurus marinhos com a mão esquerda, e com a mão direita segurou 2 reis dos mares. Então, ele caminhou lentamente na direção de volta. Zhang e Zhou Zhen finalmente voltaram a si neste momento. Então, rapidamente ativaram o Explorador 1 e correram na direção das bestas gigantes. 2 semanas depois, no centro da bacia, o grupo de Wu-De já estava à beira de um colapso nervoso. Nas últimas 2 semanas, a equipe deles estava como um grupo de trabalhadores forçados, todos os dias, além de acender fogo. Só acendendo fogo. E, após os gigantes pré-históricos capturarem comida, eles não compartilhavam com eles. A cada vez, era apenas com as pessoas da nação do dragão que compartilhavam. Até mesmo as pessoas da nação do urso se beneficiavam da luz dos pesquisadores da nação do dragão. Eles conseguiam dar uma mordida na deliciosa comida pré-histórica. Wu-De e sua equipe não deixaram de pensar em levar seu próprio grupo para caçar dinossauros. Mas a munição havia acabado no primeiro dia após cruzarem o buraco de minhoca. Assim, eles finalmente sentiram como as formigas se sentem diante dos humanos. Nesse dia, Lu Shen estava deitado na bacia, tomando sol. Com um pensamento, o painel do sistema apareceu diante de Lu Shen. Modelo do Rei dos Monstros, progresso de desbloqueio 26. Ao desbloquear até 60, ele poderá entrar completamente na forma do Rei dos Monstros. Lu Shen pensou novamente e puxou o painel de atributos. Hospedeiro Lu Shen. Gênero masculino. Altura 225 metros. Peso 200.000 toneladas. Habilidade desbloqueada. Sensibilidade térmica. Pode perceber a temperatura dos seres vivos próximos. E ignora qualquer obstáculo material. Próxima habilidade não desbloqueada. Sopro atômico. Pode liberar um ataque de calor intenso através da energia interna. Teoricamente, quanto mais forte a energia nuclear do hospedeiro, mais poderoso será o sopro atômico. Dica: o modelo Rei dos Monstros desbloqueado até 30 permitirá ativar o super reator nuclear interno. 40 desbloqueará o sopro atômico. Lu Shen olhou para a interface transparente à sua frente, sentindo-se extremamente animado. Super reator nuclear, isso é ainda mais forte que o reator do chefe. Não viu que ele é super? E além disso, outros dados atuais também superam de longe os do chefe. Pelo menos, a tonelagem máxima do chefe é apenas 200.000 toneladas. E eu só desbloqueei 26% até agora. Já atingi o nível de 20 toneladas. Além disso, meu tamanho também está crescendo loucamente. Parece que 300 metros não é minha forma final. Talvez 300 metros seja apenas o começo para mim. Ao pensar nisso, Lu Shen imediatamente se levantou. Vamos continuar lutando por pontos de evolução. Em seguida, Lu Shen foi em direção ao oceano com um andar confiante. Os pontos de evolução podem ser obtidos, é só comer como um louco. Centro da bacia. Zhang e seu grupo já estão explorando aqui há mais de meio mês. Giz, da nação do urso, também começou a realizar várias investigações pré-históricas. Assim como na nação do dragão, eles estão divididos em 2 frentes. Dados precisos estão sendo transmitidos em tempo real para o Centro de Pesquisa da Nação do Dragão no espaço-tempo original. Enquanto isso, a Nação Farol e a Nação das Flores de Cerejeira só podem olhar sem fazer nada, porque eles já queimaram fogo por mais de meio mês. E ainda há mais de uma dezena de tiranossauros nos vigiando. Capitão Simon, quanto tempo até que nosso apoio chegue? Eu realmente não aguento mais. Wu-De se aproximou discretamente de Simon e disse com um sorriso. Este tratamento desumano dos últimos dias. Wu-De realmente está à beira de um colapso. Eu já entrei em contato com a liderança ontem à noite. Simon franziu a testa e disse. O próximo horário de abertura do buraco de minhoca será em 2 semanas. E a abertura deve durar apenas meia hora. Quanto ao alcance da abertura, ainda está em definição. Quando estiver confirmado, serão enviados armamentos adequados para essa área. Ao ouvir isso, Wu-De imediatamente mostrou alegria em seu rosto. Envie mais armas poderosas e também mais pessoal. Senhor Wu-De, Simon resmungou e se acalmou. Você não deveria agir assim como o capitão da missão Explorador 1. Sim, o capitão Simon está certo. Wu-De finalmente percebeu seu deslize.
No entanto, ao pensar que em menos de meio mês ele poderia se livrar do controle desses tiranossauros, já fica animado só de pensar. Até mesmo Vodé começou a imaginar usando armas de fogo na hora, enquanto os dinossauros à sua frente seriam incapazes de resistir. O tempo passou e mais 10 dias se passaram. Faltam apenas 4 dias para a próxima abertura do buraco de minhoca. A sede de pesquisa de buracos de minhoca da Nação Farol também confirmou o horário exato da próxima abertura, assim como o tamanho do buraco de minhoca e a duração de sua existência. Na sede de pesquisa, Luke estava em uma chamada criptografada com um superior. Certo, Coronel John, eu entendi. Aqui farei o meu melhor para colaborar, disse Luke respeitosamente. Uma voz extremamente arrogante soou ao telefone. Ministro Luke, o suporte de fogo do Distrito Militar já chegou ao local que você indicou. Na hora, você estará no controle total. Lembre-se, nós só queremos ver os resultados que desejamos. Entendeu? Entendi, Coronel John, disse Luke em voz baixa mais uma vez. O telefone desligou, na próxima segundo. Luke rapidamente saiu da sala de chamadas criptografadas. Ele chegou à área de controle geral de pesquisa da Nação Farol. Conectei-me com os pesquisadores da entrada do buraco de minhoca, ordenou Luke. Sim. Enquanto isso, a Nação do Urso e a Nação do Dragão também estavam transportando materiais para a segunda entrada no buraco de minhoca. Porque a primeira vez foi em um local unificado por todos os países. Foi na ilha de Creta, no Oceano Atlântico, que ocorreu a travessia do buraco de minhoca. E a próxima parte será toda realizada no território de cada país. Se não encontrarem o buraco de minhoca, então os pesquisadores daquele país terão que se virar. Por exemplo, desta vez, a Nação das Flores de Cerejeira só pode ficar olhando sem nada que possam fazer. Faltam 4 dias para o segundo transporte de materiais pelo buraco de minhoca. Capítulo 016 está certo, Lu Shen está provocando. Centro do buraco de minhoca pré-histórico. Lu Shen estava saboreando um prato de dragão marinho, e o sabor ainda era muito bom. Afinal, ele esteve imerso no mar por tanto tempo. E na periferia do buraco de minhoca, o explorador da Nação do Dragão estava realizando sua missão diária de exploração de vegetação. Afinal, o centro do buraco de minhoca era muito árido. Portanto, uma semana atrás, Zanke havia ordenado que o explorador saísse do centro do buraco de minhoca. Zanke, Ministro Su, conectando-se neste momento. Zhou Zhen, segurando uma câmera quântica, encontrou Zanke que estava trabalhando. Certo, Zanke acenou com a cabeça enquanto colocava o fone de ouvido de rádio na orelha. Ele iniciou a chamada. Ministro Su, Zanke disse rapidamente. Acadêmico Zan, informe imediatamente os superbestas para deixarem o buraco de minhoca e irem para o mar. A voz de Sugodon tinha uma pitada de indignação. O que houve? Zanke, ao ouvir, imediatamente soube. Com certeza algo ruim aconteceu. O exército da Nação Farol entrou em ação, disse Sugodon pesadamente. Foi hoje de manhã. Nós já enviamos uma grande quantidade de armamentos convencionais para o local da próxima travessia do buraco de minhoca. Por que desta vez o local do buraco de minhoca não está dentro do nosso território? Nós não podemos intervir. No entanto, já obtivemos informações preliminares sobre o buraco de minhoca deles. O buraco de minhoca deles aparecerá por cerca de meia hora. O alcance deve ser de cerca de 20 metros. Quanto às armas enviadas, foi preliminarmente identificado como o tanque de combate pesado T-90 de clima completo. E também o veículo blindado lançador de mísseis A-101 do assaltante. Quanto a outras armas convencionais, não está claro. Depois de ouvir a mensagem nos fones de ouvido do rádio, Zanke também ficou um pouco irritado. Ministro Su, impedam as ações dessas pessoas. Eles não pensam nas consequências? Agora conseguimos, com dificuldade, viver em paz com as superbestas. Eles estão fazendo isso para quebrar a paz entre as superbestas e os humanos. Sugodon, ao ouvir isso, também suspirou resignado. É provável que Luke e os outros não estejam dispostos a ouvir, e além disso, eu sempre tenho a sensação de que as superbestas parecem ser amigáveis apenas com o nosso povo dragão. Ao mencionar isso, Zanke não pôde evitar de ficar sem palavras. Pensando bem, realmente é assim. Ao longo deste mês, os pesquisadores e guardiões da Nação Farol e da Nação das Flores de Cerejeira estiveram cortando árvores. Em contrapartida, na nossa Nação do Dragão, diversas pesquisas e investigações estão sendo realizadas com facilidade. Até mesmo, os pesquisadores da Nação do Urso também se beneficiaram um pouco da nossa Nação do Dragão. Eles também estão realizando investigações científicas nas florestas próximas. Talvez as ações anteriores deles tenham irritado as superbestas. Afinal, as superbestas também possuem inteligência, disse Zanke. Bem,
embora a defesa das superbestas seja muito forte. Mas desta vez, as armas enviadas pela nação Farol não são fracas. Sugodon disse com gravidade. Vamos avisar a superbesta rapidamente. Sim, Ministro Su. Zanki imediatamente aceitou a missão. Após a conversa, Zanki também informou Zouzen sobre o conteúdo da conversa recém-terminada. Zouzen ficou tão irritado que parecia que ia explodir. Droga! Aqueles caras da nação Farol têm algum problema na cabeça? Nós mal conseguimos viver em paz com a superbesta por um mês. Olhando para ele, ele gostaria de pegar uma arma e lutar até a morte com aquele grupo. Faltam 3 dias, contando com hoje, Zanki disse em voz baixa. Neste momento, precisamos garantir que a superbesta volte para o mar, assim poderemos evitar o ataque. Sim, Zouzen imediatamente acenou com a cabeça. No segundo seguinte, os dois chegaram rapidamente ao centro da bacia. E nesse momento, Lu Shen também acabará de terminar de comer. Ter alguém cuidando do fogo faz toda a diferença. A comida está deliciosa. Superbesta, superbesta. Uma voz familiar entrou nos ouvidos de Lu Shen. Ao se inclinar, percebeu que era Zanki. Durante este mês, Zanki também apresentou todos eles. Ele também falou sobre algumas coisas do futuro. Lu Shen, naturalmente, conseguiu entender tudo. Quanto a Zanki e os outros acharem que entenderam, Lu Shen não se importou. Lentamente, ele se inclinou. Lu Shen aproximou a cabeça do Zanki que estava no chão. Nesse momento, Zanki e Zouzen ainda não conseguiram evitar de engolir em seco, olhando para esta superbesta à sua frente. Mesmo após um mês de convivência, ao se aproximar de verdade, ainda se sente aquele profundo terror e impotência. Zanki balançou a cabeça com força para se manter acordado. Então ele disse em voz alta: Superbesta, por favor, passe um tempo no oceano, tudo bem? Lu Shen arregalou os olhos. Por quê? Eu estou deitado confortavelmente na minha casinha. Por que eu iria para o mar? Ao ver a superbesta sem qualquer movimento, Zanki continuou a dizer com os dentes cerrados. Daqui a 3 dias, a segunda equipe chegará aqui. As pessoas da nação Farol trarão uma grande quantidade de armas para cá. Em seguida, Zanki explicou pacientemente por boa parte do dia. Quanto a saber se a superbesta conseguiria entender, Zanki também não estava seguro. No entanto, Lu Shen já havia compreendido tudo. Impressionante. Veio com armas. Ótimo. Isso não é perfeito? Eu estava me perguntando como absorver energia poderosa. Neste momento, meu modelo de rei dos monstros já está desbloqueado até 26. Contar apenas com comer é simplesmente muito lento. É necessário ter armas de grande poder de destruição para continuar a evoluir. Além disso, eu sou o rei dos monstros, afinal. O que aquelas armas da nação Farol podem fazer? Ao pensar nisso, Lu Shen sentiu que a sua primavera estava chegando. Glug glug. Lu Shen fez 2 sons de glug. Em seguida, levantou-se lentamente. Ele olhou friamente para os pesquisadores da nação Farol no centro da bacia. Quando viu a câmera quântica do outro lado, os olhos frios e sombrios de Lu Shen não se desviaram. Neste momento, no centro de comando da base de pesquisa da nação Farol, Luke estava fixamente olhando para a enorme tela à sua frente. Quando viu o olhar da superbesta parar aqui, seu coração não pôde deixar de disparar, e os pelos do corpo de Luke começaram a se arrepiar. Neste momento, não era apenas ele que sentia isso. Todos os funcionários da base de pesquisa da nação Farol, todos neste momento sentiram ao mesmo tempo esses olhos aterradores. Roar. De repente, a superbesta abriu sua enorme boca abissal. Uma voz que abalava a mente atingiu os tímpanos de todos. Mesmo que não estivessem no mesmo espaço-tempo, as pessoas aqui podiam sentir o terror vindo da superbesta. Depois que a superbesta rugiu, seu olhar se fixou novamente em todos. Era como se estivesse provocando. Isso mesmo, Lu Shen estava provocando. Provocando esse grupo de caras irritantes. Capítulo 017. A população de tiranossauros, sem covardes. O objetivo de Lu Shen era bem simples. Assustar essas pessoas. Então, eles não estariam continuamente enviando armas? Então, ele absorveria a energia dessas armas. Depois, alcançaria o objetivo de desbloquear rapidamente o painel. Desfrutando do resultado sem esforço, desfrutando mesmo. No entanto, para alcançar seu objetivo, então, precisamos provocar bem essas pessoas da nação Farol. Centro do Vale Pré-Histórico. Os pesquisadores da nação Farol que estavam cortando madeira viram a superbesta rugindo para eles. Isso fez com que todos ficassem apreensivos. Meu Deus, será que estamos agindo muito devagar? Irritamos a superbesta. Não sei, vamos acender o fogo rápido, ou então, vamos realmente ser comidos pela superbesta. Quando todos viram aquela enorme boca da superbesta,
Todos sentiram um arrepio. Com tantas pessoas, provavelmente não seria suficiente nem para preencher os dentes da super besta. O rosto de Vudé também estava extremamente pálido, mas ele não estava devagar nas mãos. Enquanto cortava madeira, ele ofegava e dizia: Capitão Simon, quanto tempo mais até a ajuda chegar? Daqui a 3 dias, um brilho frio passou pelos olhos do Capitão Simon. Em seguida, ele disse em voz baixa: Desta vez, o plano completo da super besta está sendo comandado pelo Coronel John. Ouvindo isso, o Coronel John fez com que Vudé não conseguisse conter um suspiro de surpresa. Esse John é bastante conhecido na Nação Farol. Ele defende a ameaça militar, sendo um verdadeiro membro das Águias. Não se esperava que a alta cúpula deixasse uma pessoa como essa liderar o plano da super besta. Aguente mais 3 dias. Vudé disse com os dentes cerrados. Em seguida, ele continuou seu trabalho. Aqui, ao ouvir o rugido da super besta, Zanke também acreditou que a besta estava enfurecida. No entanto, não importa como ele tentasse se comunicar com a super besta, a super besta não parecia querer prestar atenção neles. Sem alternativas, eles só puderam recuar. Lu Shen viu que Zanke e o outro haviam saído da bacia. Ele então se deitou novamente, descansando tranquilamente. No momento, está a apenas 4 pontos de evolução de ativar seu reator atômico super interno. Comer e tomar sol é realmente muito lento. É hora de usar energia de armas de fogo. Pensando assim, Lu Shen começou a ficar ansioso. 3 dias, nem é rápido nem é devagar. Hoje já é o último momento do 3º dia. O detectou a flutuação do buraco de minhoca. As coordenadas 3D foram transmitidas. No 4º dia, quando a luz do dia começou a surgir, o Capitão Simon da Nação Farol ouvia nervosamente a voz do rádio ao seu lado. Em seguida, um conjunto de dados de coordenadas foi transmitido para seu localizador. Tempo de abertura do buraco de minhoca, 33 minutos. Diâmetro do alcance do buraco de minhoca, 19 metros. Após receber os dados específicos, o Capitão Simon rapidamente levou seus subordinados, correndo sem parar em direção ao local especificado. Desta vez, apenas os buracos de minhoca dentro da Nação do Dragão, Nação do Urso e Nação Farol foram abertos. O povo da Nação das Flores de Cerejeira só pode ficar olhando, sem qualquer solução. Neste momento, Zanke também está indo para o local do buraco de minhoca com as tropas de segurança. Ainda está bem longe. A posição exata deles agora está a pelo menos 200 quilômetros. 3 horas depois, Simon já trouxe seus subordinados. Chegaram ao local especificado. E aqui, já há muitos soldados esperando silenciosamente. Relatório, Capitão Simon. Um sargento se aproximou de Simon, e então disse em voz alta: A unidade atacante 1 está sob seu comando. Desta vez, mobilizamos 30 tanques de combate pesados T-90 de todos os climas, e 15 veículos de lançamento de mísseis atacante A-101, vários outros armamentos convencionais. Então, Capitão Simon ouviu sobre os mísseis atacantes. A expressão dele também mudou levemente. Um míssil atacante A-101 tem uma potência de explosão equivalente a 2.000 toneladas de TNT. O alcance de destruição é de diâmetro de 1.500 metros. E não preciso nem mencionar que agora tenho 15 desses mísseis. Todos se gane para a bacia pré-histórica, Simon disse com um gesto grandioso. Ele falou de forma extremamente fria. Atrás, todos os atacantes começaram a seguir Simon. 30 tanques de combate pesados para qualquer clima, além de 15 veículos lançadores de mísseis atacantes. Assim, eles marcharam lentamente em direção à bacia pré-histórica. No centro da bacia, Lu Shen abriu os olhos levemente desde a manhã. Todos aqueles pequenos pontos de energia térmica ao redor partiram daqui. Não preciso pensar, com certeza foram buscar os suprimentos de apoio de suas respectivas equipes. Só não sei que tipo de surpresa isso pode me trazer. Lu Shen realmente está ansioso. Meia hora depois, o tiranossauro na selva pré-histórica parecia também sentir o sinal de que o perigo estava se aproximando. Em um instante, o rugido do tiranossauro ecoou pela pré-história. Rugido. Não demorou muito para que centenas de tiranossauros pré-históricos chegassem ao centro da bacia. Chegaram diante de seu rei. Lu Shen observou as centenas de tiranossauros à sua frente. Embora não conseguisse mostrar muitas expressões no rosto, o coração de Lu Shen ainda estava muito satisfeito. Rugido. Tragam todos os tiranossauros e escondam-se atrás de mim, na costa. E então aguardem minhas instruções. Lu Shen começou a dar ordens. Ele sabia da própria defesa, diante de armas. Não havia nenhum problema. Mas seus subordinados, os tiranossauros, não tinham uma defesa tão poderosa quanto a sua. Quanto mais aquelas poderosas armas de fogo.
Assim como o poder daquele rifle anteriormente, que provavelmente poderia matar um tiranossauro. E Lu Shen tinha um pressentimento, desta vez. O oponente definitivamente não tinha apenas rifles. Assim que Lu Shen deu suas ordens, as centenas de tiranossauros abaixo começaram a cochichar entre si. Finalmente, um dos tiranossauros mais poderosos se aproximou de Lu Shen. Então, ele levantou a cabeça e soltou um grande rugido. Rugido. Lu Shen sentiu a emoção do oponente e também houve alguma mudança em seu interior. Embora esses tiranossauros não pudessem pensar como ele, nem tinham sua sabedoria, mas Lu Shen já havia entendido a mensagem que eles acabaram de expressar. Em palavras humanas, isso seria: viver para o rei, morrer pelo rei. No grupo de tiranossauros, não há fracos. Capítulo 018 Será que podemos evoluir com os irmãos tiranossauros juntos? Centenas de tiranossauros na bacia histórica estavam levantando suas enormes cabeças, olhando para seu rei, olhando para Lu Shen. Lu Shen respirou fundo e então ordenou: siga o que acabei de dizer, rápido, este é o meu comando. Claro, do lado de fora, soa naturalmente como o rugido de uma super besta. No entanto, cada rugido está cheio de uma suprema majestade. É como se o rei estivesse ordenando a seus súditos. Centenas de tiranossauros olham para Lu Shen, cheio de autoridade. Todos os tiranossauros sentiram a ira do rei. Diante de seu rei, eles não ousam desobedecer a ordem. Por fim, não tiveram escolha a não ser se mover rapidamente em direção à costa. Lu Shen inclinou a cabeça e olhou para esses tiranossauros, como se fosse dizer que quando veio para a pré-história sozinho antes, foram esses tiranossauros que o acompanharam. Tiranossauro é frio. Errado. Isso é apenas frieza em relação aos inimigos. Todo ser vivo tem emoções. Especialmente este grupo de tiranossauros que segue ao lado de Lu Shen. Parece que foram influenciados por Lu Shen. Também estão gradualmente despertando sua inteligência. O som das corridas ao redor diminuiu, até que finalmente se acalmou. Lu Shen, por sua vez, começou a ficar entediado. Sistema, você viu? Eu já posso evoluir. Então, posso levar meu grupo de ajudantes para evoluir também? Lu Shen perguntou entediado em sua mente. Claro, depois de perguntar, Lu Shen apenas sorriu resignado. Como isso é possível? Quando o host desbloquear o modelo Rei dos Monstros ao atingir 65, poderá ativar as habilidades de evolução de seres designados. A evolução do ser designado será feita de acordo com os pontos de evolução atribuídos ao host. O ser evoluirá de acordo. Depois que Lu Shen ouviu o sinal do sistema, ele ficou em choque. A enorme besta ficou paralisada. Eu só perguntei por perguntar. E realmente possui essa habilidade. Evolução de organismos designados. Com certeza, é necessário que seu grupo de seguidores também evolua. Caramba, eu realmente estou impressionado. Após saber que tinha essa habilidade, Lu Shen ficou ainda mais empolgado. Ele também queria acelerar o progresso ainda mais. Gloob gloob. Droga, onde estão aqueles imbecis? Já se passou tanto tempo. Eles ainda não estão prontos? Lu Shen esfregou as mãos, e no segundo seguinte, uma fonte de calor apareceu em sua percepção. Ele semicerrou os olhos, não podia estar errado. São aqueles idiotas. Em seguida, Lu Shen moveu seu grande corpo. Ele se aproximou daquela turma com passo firme. Enquanto vocês esperavam, as flores já murcharam. Eu vim pessoalmente procurá-los. Ministro Luke, já me encontrei com os atacantes. O capitão Simon estava relatando para a câmera quântica à sua frente. Console do quartel-general de pesquisa da Nação Farol, Luke assentiu. Bem, o tempo de abertura do buraco de minhoca desta vez foi realmente muito curto. No entanto, em breve haverá uma segunda onda de buracos de minhoca abrindo. Naquele momento, continuaremos a enviar mais armas. Vamos testar primeiro se essas armas conseguem derrotar a super besta. Luke olhou para Simon no monitor e então disse: é o ministro Luke. Simon imediatamente assentiu. Neste momento, na mesa redonda, Su Godon estava franzindo a testa, pensando nas ações seguintes. Ministro Su, não pense mais nisso. Rápido, nossos suprimentos de apoio só poderão ser enviados para a pré-história na próxima abertura do buraco de minhoca. Ao lado, Ivan Okizen sorriu e disse: só que eu não esperava por isso. A postura da Nação Farol desta vez é surpreendentemente rígida. É apenas ambição. Su Godon suspirou resignado. Só não sabemos se a super besta pode resistir a estas armas. Difícil dizer. Ivan Okizen balançou a cabeça. Não há nada a fazer. Os três grandes países estão atualmente em um estado de contenção global, especialmente a Nação do Dragão, que se tornou incrivelmente mais forte nos últimos 100 anos. Todas as grandes potências do mundo perceberam este leão adormecido. Está prestes a acordar. E isso deixou todos com medo.
Sem falar na pesquisa sobre o buraco de minhoca. 90% foi conjecturado e confirmado por pesquisadores da Nação do Dragão. A Nação do Dragão, sem perceber, já está no topo global. Portanto, a aparição de monstros pré-históricos neste momento representa uma grande reviravolta para a Nação Farol. É também uma enorme oportunidade. Controlar a superbesta equivale a controlar o mundo. A superbesta deve estar sob nosso controle. Nas densas florestas do lado direito da bacia pré-histórica, Lu Shen está se movendo de forma imponente para frente. Bum! O som estrondoso dos passos ecoa por toda a floresta. A 100 quilômetros de distância, o Capitão Simon já avistou os rastros da superbesta através do telescópio tático. O que fazemos, Capitão Simon?